Olá pessoal, eu sou o professor Jairo Teixeira e com imenso prazer vamos dar início aqui ao nosso projeto Raciocínio Lógico Começando do Zero. A gente já é parceiro aqui do SERES há muito tempo, ministrando sempre aqui aulas para os concursos onde são cobrados raciocínio lógico, matemática básica e matemática financeira. Aliás, nós temos também o Matemática Começando do Zero e o Matemática Financeira Começando do Zero. São 3 cursos independentes, claro, para você aí buscar se iniciar, né, nessa carreira de concurseiro aí, com qualquer uma dessas que você tem dificuldade. E eu queria inicialmente falar um pouco desse projeto. É um projeto assim muito bem bolado e muito interessante, onde a gente vai trabalhar aqui a matéria começando do zero, como o próprio nome diz, não é? Visando, claro, aquele povo que tem mais dificuldade nessas matérias. Não é raro encontrar alunos que se queixam, Jairo, a minha dificuldade é raciocínio lógico, meu irmão. Olha, eu tive uma vez uma aluna que disse assim, professor, o senhor podia me ajudar aqui na forma como é que eu devo estudar, como é que eu... Ah, tá bom, vamos lá. E a gente marcou um dia para bater um papo no curso, lá no intervalo, e eu disse, olha, minha filha, a primeira orientação que eu vou lhe dar é a seguinte, você tem que definir qual é a área que você quer prestar concurso. É polícia, é banco, área fiscal, é tribunal, é o quê? Aí disse, professor, eu não tenho área não. Eu disse, não, você tem que definir, porque são vertentes aí bem diversificadas e é preciso você focar. Ela disse, não, professor, eu escolho o meu concurso meio diferente. Eu disse, como é que você faz? Ela disse, eu faço assim, eu pego o edital. Se tiver raciocínio lógico, eu estou fora. E aí eu desisto daquele concurso porque cobra essa maldita desse raciocínio lógico. Então não pode ser assim. Até porque se você for fazer isso hoje em dia, você vai restringir muito, não é, a quantidade de concursos que você vai prestar, porque praticamente em todo concurso, tirando aqueles mais específicos da carreira jurídica, não analista judiciário, esses caem muitos. Mas eu digo assim, para promotor, para juiz, para advogado, aí é mais difícil, dificilmente cai. Tá certo? Quase todo concurso tem raciocínio lógico. O que precisa é você fortalecer essa base. Por isso a beleza e a grandiosidade desse projeto. Muitas vezes o concurseiro decide estudar raciocínio lógico quando já saiu um edital, o conteúdo é aquele ali e ele, sem saber de nada da matéria, vai ter que aprender em 2 meses, porque daqui a 2 meses é a prova. Isso é difícil. Não é por quê? Porque você está ali correndo contra o tempo, né? Você está fazendo uma preparação acelerada, uma preparação, às vezes, que não é a ideal. Não é? É muito diferente de você agora comigo, começando do zero. Não é? Desde o início, o que é que se cobra em raciocínio lógico? Normalmente é isso. A gente escolheu aqui, eu vou passar para vocês os conteúdos que normalmente caem e vamos ver um por um. Isso aqui, o que é que significa? Significa isso. E olhe como é que caiu nos últimos concursos. Eu trago aqui uma ou outra questão para ilustrar. Outro conceito, vamos lá, ponto 2 aqui. E olha aqui, ó, como é que isso foi cobrado em concurso. Assim, ó, tá vendo? Ó? Vamos avançando, isso. No final de cada aula, a gente vai deixar para vocês algumas questões, 5, 6, 8, 10, dependendo do conteúdo que a gente estiver vivenciando no momento, para que vocês possam, depois de assistir a aula, responder aquelas questões. E na aula seguinte, a gente vai abrir a aula resolvendo as questões que ficaram de tarefa aí para vocês, ok? Claro, é um curso mais detalhado, é um curso mais cuidadoso, eu diria, porque é justamente começando do zero. Não é um curso para quem já fez, a não ser que você tenha feito o curso de raciocínio lógico, tenha apresentado dificuldade, viu que não funcionou assim. Então vamos dar um passo atrás, vamos começar lá de trás e vamos agora sim vencer esse grande desafio, a pedra no sapato que tem sido a disciplina de raciocínio lógico, ok? No que vocês puderem contar comigo, podem ter certeza, vão contar de forma irrestrita, vocês sabem. Ou se está iniciando agora aqui no SERES, né, como seu primeiro curso aqui conosco, a gente tem um canal de comunicação chamado Sua Mensagem, onde vocês podem deixar para os professores, direcionando a pergunta para professor Jairo Teixeira. Aí, pá, clicou ali, a pergunta cai na minha caixa de mensagem. Né? E aí a gente vai se comunicando assim durante o nosso curso, tá certo? Eu gosto muito de esclarecer em relação a essa comunicação do Sua Mensagem,
para que a gente possa ter assim um tempo de resposta o menor possível para vocês. Então, alguns pontos importantes sobre isso. Vamos lá. Primeiro, a gente não pode se comprometer com vocês em responder questões diversas de concursos. Não é? Se a gente se comprometer, a gente certamente vai falhar. Não é? Eu sei que às vezes vocês estão estudando, estão resolvendo questões, aparece uma prova de domingo, e você pegou lá uma questão, não sabe como é que resolve, aí manda para o professor resolver para você. Se eu me comprometer com isso, eu vou falhar. Por quê? Porque não há tempo para isso. Vocês imaginem quantas pessoas no Brasil inteiro, né, compram os cursos do SERES, né, porque sabem da empresa, conhecem da equipe de professores, conhecem da aprovação que a empresa consegue atingir. E aí vem e se matriculam nos diversos cursos. E os professores estão ali dando apoio e dando esse respaldo para todos os seus alunos. E aí não resta tempo para você responder questões outras. Né? Então, eu não vou me comprometer com isso. Ok? Eventualmente, a gente responde. Às vezes é uma coisa rápida. Na nossa disciplina, gente, tem uma coisa muito importante, que é a dificuldade de responder. Por exemplo, questões que exigem desenho, figura, diagrama, equações, frações, símbolos. Já pensou? Você responder isso aí é um trabalho tremendo a cada resposta. Então, por exemplo, você vai responder uma questão de língua portuguesa, eu imagino, né? Professor, essa questão não entendi não, por que é que é a letra B? E aí o professor vai dizer, olha, veja bem que esse verbo é transitivo indireto, então exigiu a preposição, não sei o que, não tinha, papapá. Aí é tudo digitando, é tudo palavra, né? Teclando não é tão complicado de responder. Mas já pensou você, ao ter que responder uma questão, ter que fazer uso de uma figura, de uma imagem, já parou tudo. Para, vai para o Word, vai para o Paint, vai para onde for, constrói toda a solução, junta tudinho, bota ali para anexar. É um trabalho terrível. Por isso que a gente não pode se comprometer com outras questões. Tá certo? Não pensem que é má vontade, não pensem que é um desserviço, absolutamente. A gente teria o maior carinho e o maior prazer em resolver todas as questões que vocês solicitassem. Mas, infelizmente, é uma questão de limitação mesmo de tempo. Agora, em relação às questões que a gente traz aqui no curso, as dúvidas do curso, o que eu falei aqui, aí não tem limite, você pode ter dúvida em todas as palavras que eu falei aqui. A gente está aqui para responder, tá certo? Para que a coisa funcione mais rapidamente, é importante vocês observarem uma coisa, que ainda também não é por maldade do aluno, claro que não. Não é? É simplesmente porque eles não têm o costume dessa ferramenta. Como é que a coisa funciona? Quanto mais objetivo e direcionado vocês forem, mais rápido você vai responder a resposta. Vou dar um exemplo de uma pergunta absolutamente objetiva. A resposta é rapidinho. O aluno faz assim, professor, na sua aula o senhor falou que, sei lá, sapato significa isso. Eu não entendi esse conceito. Pronto. Aí eu vou dizer, olha, sapato é isso que a gente bota no pé para calçar, papapá. Pronto, já respondi. Professor, na aula 3 eu tive dúvida nessa questão aqui que o senhor resolveu. Aí ele vai, e bota, copia e cola a questão na mensagem. Isso é uma coisa que ajuda muito na resposta. Por quê? Porque a gente já está lendo ali a resposta, ok? A pergunta. Como é um contra-exemplo, uma forma que vocês devem evitar. Professor, eu tive dúvida na aula 2, na parte 3, aos 15 minutos e 18 segundos. Como é que eu vou localizar o que foi aquilo ali, né? Eu tenho que ir no estúdio, assistir ao vídeo, ver lá o dia, qual foi. Aí vai demorar muito para lhe responder, não é? Ou então você diz, professor, na questão 8 da aula 2 eu não entendi porque ficou 3/5. Qual é a questão 2, aula 8? Vai ter que procurar nos arquivos tudinho. Enquanto se você já bota ali, eu já respondo. Tá certo? Outra coisa que é importante, gente, é que quando a gente responde para vocês, não fica o histórico, como fica nos e-mails. Não é? Se você manda para mim um e-mail e eu respondo para você, me explica aí em que parte da questão você não entendeu. Aí você vai e manda para mim, Jairão, foi na parte 2 da questão, quando ele pergunta isso. Ah, beleza. Quando eu recebo esse segundo e-mail, se eu já não lembrar do que a gente estava discutindo, porque são muitas mensagens, eu vou lá no e-mail, está lá todo o histórico, não é? Não fica assim acumulado? Então, na sua mensagem não. Então, se eu disser assim para vocês, ó, por favor, anexe aqui o texto da questão, e qual foi a sua dúvida? Qual foi a sua dúvida? Aí eu mandei,
apagou, aquilo não tem mais. Quando você mandar para mim, complementando qual é de fato a sua dúvida, que você mande e completa a história, entendeu? Professor, começa de novo. Essa questão, eu tive dúvida nisso aqui, entendeu? Porque às vezes eu recebo só a segunda parte. Professor, foi nisso. Aí eu leio para mim, foi nisso? Como assim foi nisso? Não entendi nada, porque eu já não tenho mais o histórico. E obviamente que eu já não lembro com tantas mensagens, tá certo? Mas não se preocupem não, que isso aí aos poucos vocês vão pegando o jeito, eu vou também sugerindo, manda assim, manda aqui, beleza? Só quero que vocês não pensem que isso é má vontade, que isso é... Não, em nenhum momento vai ter isso, você vai sentir, tá certo? Tudo que eu sugeri ali, tudo que eu falar aqui, é visando ao bem de vocês, que vocês consigam aproveitar ao máximo esse curso aqui, tá certo? Para que vocês possam aí galgar os voos que vocês planejam, conseguindo aí as aprovações tão sonhadas, beleza? Você vai poder contar comigo no que eu puder ajudar, isso aí você pode ter certeza. Ok? Muito bem, mas do que se trata? Do que é raciocínio lógico em concurso público? Aí eu trouxe para vocês aqui um planejamento do curso com os conteúdos para a gente ver o que é que a gente vai, enfim, estudar aqui no raciocínio lógico, começando do zero. Veja aí na tela. Bom, eu dividi em alguns pontos, não é? Em alguns capítulos, digamos assim. Não é? Esses 3 primeiros capítulos, eles tratam da lógica, vamos dizer, qualitativa. Isso é muito importante, gente, vocês entenderem, porque uma das coisas que atrapalha muito quem está se preparando para um concurso é aquela sensação de não dominar os itens do edital, não saber sequer do que ele está falando. Não é? Então, quando você tem uma visão precisa e correta de cada conteúdo, pelo menos do que se trata, você tem mais direcionamento no estudo, tá certo? E o aproveitamento, obviamente, é muito maior. Então, esses 3 primeiros capítulos tratam da parte qualitativa, não é? Do raciocínio lógico. Compreende a lógica proposicional, que obviamente é a lógica das proposições. Depois, a lógica de primeira ordem, que vai introduzir aí a ideia de quantificador. E, finalmente, a lógica de argumentação. Então, esse, digamos, seria o primeiro bloco, que está dividido aí em 3 capítulos. Ok? No segundo bloco, a gente tem um raciocínio lógico mais quantitativo. Quantitativo. Mais quantidades, mais números, mais matemática. Ok? E aí o que é que normalmente isso é cobrado em provas? Conjuntos, aquela ideia daqueles diagramas, né, em quantidades, para você ir preenchendo lá as regiões de cada conjunto. Análise combinatória ou princípios de contagem, isso também é muito cobrado em concurso. E probabilidade. Esses 3 assuntos aí de matemática são os principais. E como item 7, é uma faixa assim, digamos, mais livre. Eu vou tirar aqui do segundo bloco como um terceiro bloco. Ok? Um terceiro bloco. Eu vou chamar aí de problemas de lógica. É uma espécie de faixa livre ou uma espécie de vale tudo, não é? São probleminhas onde você vai estudar associações lógicas, problemas de verdade e mentira, raciocínio sequencial. Então, você tem lá uma sequência de números para descobrir qual é o próximo número. Não é? Raciocínio temporal. Não é? Tem banca que está cobrando isso direto. Problemas com calendário, com os dias dos meses, os meses do ano. Não é? Raciocínio espacial, não é? Com figuras e corpos em 3 dimensões. E o raciocínio lógico matemático, não é? Que não seria nada mais profundo como esse segundo bloco aqui, quantitativo, mas apenas exigindo as operações matemáticas, basicamente, mas com uma boa carga de raciocínio, não é, para você conseguir resolver os problemas. Então, digamos que o curso está dividido em 3 blocos, não é? O primeiro bloco da lógica qualitativa, o segundo bloco da lógica quantitativa e o terceiro bloco aqui, esse parágrafo final, onde a gente vai trazer aí
probleminhas de lógica, ok? E eu acho que assim a gente pode começar e a gente vai iniciar pela lógica qualitativa, ok? É sempre muito importante que vocês estejam bem postados, né? Eu sei que isso é livre, cada um fica como quiser, obviamente, mas assim, eu vou sugerir que você não assista essa aula deitado na cama depois de um almoço pesado, porque você vai dormir. Não é? Se você puder estar aí sentado num birô, papel e caneta na mão, qualquer dúvida, para o vídeo, pausa ali, anota o que não entendeu, volta, escuta de novo, volta, escuta de novo, não, continua sem entender. Aí você vai lá e anota, tá certo? Manda para mim que eu vou responder com todo prazer. Beleza? Podemos então começar? Então agora, oficialmente, arregaça a camisa que daqui para frente vai ter um bando de trabalho para a gente fazer. Vamos lá! Lógica proposicional, o primeiro capítulo ali, né, da lógica qualitativa. E o primeiro ponto, o primeiro conceito desse capítulo não poderia ser outro, é o conceito de proposição lógica. Essa parte do raciocínio lógico vai estudar as proposições. E, obviamente, o primeiro passo é você entender o que significa uma proposição. Olha o conceito que está aí. Ó. É uma sentença declarativa e que possui um e apenas um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso. Ok? Veja que esse conceito está bem enxuto, né? Mas ele esconde aí alguns princípios da lógica. Tem que possuir um e apenas um dos valores lógicos que são verdadeiro ou falso. Esse conceito, ele esconde aí dois princípios. Primeiro, o princípio da não contradição. O que é que significa esse princípio? Que nenhuma proposição vai poder ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Porque ele tem que possuir um e apenas um dos valores. E um outro princípio que está presente aí é o chamado princípio do terceiro excluído. O que é que diz esse princípio? Que só existem dois valores lógicos. Nem pense num terceiro, porque ele já está excluído, ele não existe. Os valores lógicos existentes são verdadeiro ou falso. Ok? Isso é uma coisa mais teórica do conteúdo e que você não precisa se preocupar muito para concurso, porque isso aí dificilmente é cobrado em prova. Tá certo? O que você precisa compreender é que para ser uma proposição, a sentença precisa ser declarativa. Vamos lá? Veja aqui na tela. Eu vou dar o destaque aqui, porque isso aqui sim é o que mais deve estar em sua mente. Para ser proposição lógica, a sentença tem que ser declarativa. Observe, portanto, que uma proposição lógica não será constituída por sentenças interrogativas, exclamativas ou imperativas. Vamos ver alguns exemplos. A Lua é um planeta. Ponto. Isso é uma proposição lógica, porque isso é uma sentença declarativa. Tem aí o seu sentido completo, é uma declaração, é uma afirmação, está declarando, né, está informando que a Lua é um planeta. Ok? Veja que o valor da proposição só pode ser um dos dois. Nesse caso, é fácil ver que o valor dessa proposição é falso. A Lua não é um planeta, né? A Lua é um satélite do planeta Terra. Não é? Mas vejam que, de repente, você poderia não saber o valor da proposição porque não entende daquele conteúdo, mas nem por isso ela deixa de ser proposição. Por exemplo, se eu declarasse: o professor Jairo tem um filho e uma filha. Isso é uma proposição? Sim, isso é uma proposição. Isso é uma sentença declarativa e que, com certeza,
ou isso é verdade ou isso é falso. É ou não é? Você não vai saber se é V ou F porque você não conhece a minha família, não é? É verdadeiro, eu tenho mesmo um filho e uma filha, ok? Mas você não precisa saber o valor. Você precisa estar seguro de que ela tem um valor, só um. Percebeu? Por exemplo, eu vou inventar aqui uma declaração de algo de matemática que talvez você não saiba, né? Se você é estudioso de matemática e gosta do assunto, você vai saber. Mas, digamos, a maioria das pessoas enferrujadas lá em matemática não saberia dizer o valor. Mas é uma proposição. Por exemplo, a condição para que uma matriz possua inversa é ter determinante diferente de zero. Isso é uma proposição? É. Verdadeiro ou falso? Aí você tem todo o direito de dizer, e eu sei, mas com certeza isso ou é verdadeiro ou é falso. Ok? É isso então que faz de uma sentença ser proposição. Tem que ser declarativa e ter um único valor, ou V ou F. Ok? Vamos lá para os exemplos de novo? Veja aí. Qual é o seu nome? Essa não é proposição. Por quê? Porque é uma sentença interrogativa. Parabéns! Essa também não é. Por quê? Porque é uma sentença exclamativa. Levante-se, essa também não é uma proposição. Por quê? Porque é uma sentença imperativa. Ok? Imperativa. Então é muito simples e muito fácil esse conceito aí inicial do que significa uma proposição lógica. Beleza. E como é que esse conteúdo já foi cobrado em concursos? Aí eu vou trazer assim, num destaque, uma ou outra questão para vocês entenderem, tá certo? Às vezes vai ser do CESP, às vezes da FCC, de várias bancas, né? De repente uma cobra mais um assunto, uma parte, né? E a gente vai misturando aí. Mas importa que você veja aí como é que isso caiu em concurso público. Vamos lá. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas duas são proposições. Ele está afirmando para a gente marcar no gabarito se isso é certo ou é errado, não é? Então vamos ver aqui, ó. A. Pedro é marceneiro e Francisco pedreiro. Isso é uma proposição? Sim, isso é uma proposição. Daqui a pouco a gente vai ver que isso é uma proposição composta, mas isso é uma proposição porque é uma declaração e com certeza ou é V ou é F. Então essa aqui é: Adriana, você vai para o exterior nessas férias? Isso é proposição? Não. É uma sentença interrogativa. Vamos a C. Que jogador fenomenal, hein? Isso aí é uma proposição? Não, isso é uma sentença exclamativa. Não tem sentido você perguntar V ou F para uma pergunta, para uma exclamação, para uma ordem. Ok? Letra D. Todos os presidentes foram homens honrados. Isso é uma proposição? Sim. Isso é uma sentença declarativa e que seguramente ou é verdade ou é mentira. Ok? E A é: não deixe de resolver a prova com a devida atenção. Isso é uma ordem, não é? Portanto, é uma sentença imperativa e assim não pode ser proposição. Beleza? Então, o item afirmou: apenas duas são proposições. E, de fato, a A e a D. Apenas essas duas são proposições, então o gabarito dessa questão seria certo. Não é? Vocês estão entendendo como é o estilo da questão, não é? O CESP trabalha assim, na maioria das vezes. Afirma uma coisa para você dizer se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Então, o que ele afirmou de que apenas duas são proposições, isso está certo e esse é o gabarito. Ok? Vamos ver mais uma questão aqui, então, ó, do mesmo estilo da outra, do CESP, e ele diz, na lista de frases a seguir, há exatamente duas proposições. Exatamente duas, para que a gente diga se isso aí está certo ou errado. Ok? Então, vamos lá. Esta frase é falsa. Bom,
Isso aqui é uma declaração, é verdade. Mas você precisa entender por que é que isso não é uma proposição. Isso aqui, gente, é um caso bem específico, né, que de vez em quando está aparecendo em prova. Sempre com essa mesma declaração. Essa frase é falsa, ou esta frase é falsa, não é? A frase entre aspas é falsa, ou seja, aí aparece ela entre aspas, enfim. Ela fala sobre ela mesma. Estão entendendo? Ela fala sobre ela mesma. Então, por que é que isso aí não é uma proposição? Porque isso aí não pode ser nem verdadeiro e nem falso. Quer ver? Imagine que isso aqui que está escrito, eu vou circular. Imagine que isso aqui que está escrito, que está circulado, seja verdadeiro. Então, qual é a verdade? É que isso é falso. Porque ela está falando dela mesma. Percebeu? Ela está dizendo, o que eu estou falando é falso. Como é que isso pode ser verdade? Percebeu? Se for verdade, a verdade é que é mentira. Tá vendo? É uma doideirazinha, mas você tem que entender. Também não dá para o valor dela ser F. Sabe por quê? Porque senão o que ela está declarando, essa frase é falsa, ela sendo falsa, passaria a ser uma declaração verdadeira. É assim, ó. Quando ela é V, ela vai querer ser F. E quando ela é F, ela vai querer ser V. E aí você não sai mais nunca desse loop, né? Isso é o que se chama na lógica de paradoxo. Paradoxo. É impossível você acomodar um valor lógico para essa proposição. Porque se você achar que isso é verdade, o que ela está dizendo é que ela é falsa. Então a verdade é que ela seria falsa. Como é que pode? A verdade dela é que ela é falsa. Não pode. Não é? E se você achar que ela mente, que ela é falsa, então o que ela está dizendo é que ela é falsa. Então ela está dizendo uma verdade. Como se ela é falsa? Percebeu? Então uma frase que é bom vocês guardarem, porque de vez em quando isso está aparecendo aí em provas de concurso, né? Na maioria das vezes em provas do CESP. Já faz um tempinho que não cai, já caiu várias vezes seguidas, depois parou um tempinho e em concurso é assim, eles botam uma coisa, botam e depois para de botar. Depois bota de novo, ok? A segunda, o TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Essa é uma proposição. E aí você pode se assustar pensando assim, ei Jairo, como é que eu vou saber se a função do TCE do Acre é fiscalizar o orçamento do Estado? Eu não sei disso, não entendo disso não. Mas veja, ninguém está pedindo para você dizer se isso é verdadeiro ou falso. Está pedindo para você dizer se isso é proposição ou não. Entendeu? Como eu falei, o professor Jairo tem um filho e uma filha. Isso é uma proposição. Se isso é V ou F, não tenho a menor ideia. Beleza? Então essa aí é uma proposição. E a outra, quantos são os conselheiros do TCE do Acre? Essa é proposição? Não. Isso é uma sentença interrogativa. Então, veja que o item declarou lá em cima, na lista de frases a seguir, há exatamente duas proposições. Na verdade, só há essa daqui, né, do TCE do Acre. Então, para essa questão aqui, o gabarito é errado. Esse item está errado. Ok? Então, normalmente é assim que cai esse conteúdo, pedindo para você identificar o que é proposição do que não é proposição. E normalmente são as questões mais fáceis da prova. É fato que de um tempinho para cá isso tem caído menos, como se as bancas estivessem achando que isso aí está muito fácil, né? Mas é importante vocês saberem, porque de vez em quando as bancas voltam a botar o que já botaram um dia. Beleza? Então tá aí o primeiro ponto, o conceito de proposição lógica. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente avança com o próximo.